com a mensagem que nós vamos repartir com você hoje. Paulo plantou igrejas em dias. Isso aqui é plantar uma igreja em dias. Quando ele chega em Tessalônica, ele fica apenas 3 semanas em Tessalônica. E o que ele ensina? Detalhadamente isso que eu vou compartilhar com vocês. E ali fica uma igreja fortíssima, que enfrentou uma perseguição terrível. E Paulo ficou tão apavorado não no mau sentido, mas pasmado, como aquela igreja suportou tamanha perseguição, sendo que eles tiveram contato com o evangelho por 3 semanas apenas. Paulo chega a escrever 2 cartas para a igreja de Tessalônica para saber como é que eles estavam, porque Paulo disse, eles devem ter sucumbido, porque a pressão, a perseguição sobre eles está ferrenha. E quando Timóteo voltava com o relatório, dizia, eles são um exemplo de fé, de perseverança e de amor, e eles não param de anunciar o evangelho em todas as cidades na volta. 3 semanas ouvindo o verdadeiro evangelho. O que eu quero como pastor, que você conheça, que você entenda e que você seja um proclamador, um anunciador deste evangelho. Basta do tempo em que você queria evangelizar alguém, você somente fazia um convite para uma pessoa ir a um culto. Não, todos aqui, e eu arrisco a dizer aqui, até você teve um homem tão endemoniado, cidade de Gadara, que aprisionavam ele em correntes, e nem as correntes podiam suportar. Ele arrebentava as correntes, ele era uma ameaça para a cidade inteira, ele ficava escondido nos cemitérios, ele atormentava todo mundo naquela terra, e bastou um encontro com Jesus, e ele foi liberto, ele conheceu o poder de Deus, conheceu o amor de Deus, e ele saiu dali, e evangelizou sozinho 10 grandes cidades. Ele não fez um seminário, ele não fez um curso de teologia, embora eu sou a favor de você faça, mas ele não fez. Isso não o limitou nem o impediu. Mas por que ele pôde fazer isso? Porque ele teve contato com o verdadeiro evangelho. E o que eu quero que você absorva é o verdadeiro evangelho. Primeiro ponto que nós vamos colocar aqui é uma constatação óbvia. Se você quiser fazer seus apontamentos, fique à vontade. Uma constatação óbvia. Pensa comigo. A vida, olha a vida, ela é obra do acaso? Pode ser obra do acaso. Olha a complexidade que há na vida. Olha uma célula que você bota lá no microscópio, porque o seu olho não consegue capturar tudo que tem ali. A complexidade que há dentro de uma célula, e aquela célula tem um poder, a capacidade de se multiplicar, forma tecido, esses tecidos formam um órgão, esses órgãos se comunicam, formam sistemas, e esses sistemas se comunicam e formam um ser vivo. Eu te pergunto, pode ser obra do acaso? Não. A vida foi criada. A pessoa precisa ter mais fé que é obra do acaso do que crer que Deus existe. Existe um princípio básico na filosofia. O nada não pode gerar alguma coisa. Você acha que o nada pode gerar alguma coisa? Pensa num espaço vazio, o vácuo, que não tem absolutamente nada ali dentro. Imagina um ambiente. Você acha que esse ambiente, depois de 1 bilhão de anos, pode gerar alguma coisa, se não tem nada ali dentro? O nada não pode gerar alguma coisa. Alguma coisa, para existir, precisa de um elemento por trás que o traga à existência. E esse elemento por trás está revelado em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz, haja luz.
Em todo o capítulo 1, nós vamos vendo Deus atuando na criação, na formação de todas as coisas. Não tem como negar esta verdade. Deus é o Criador, é o autor da vida. Porém, há um princípio que nós não podemos ignorar. Deixa eu perguntar para vocês. O que é isso aqui? É um celular. Para que serve? Um monte de coisa hoje, né? Até para falar dá, né? Mas ele serve para várias coisas. Eu posso pegar esse celular e usar de martelo? Posso. Mas vai ter um resultado. Qual vai ser? Ele vai se destruir. Você pode... Porque tem um óculos, ele tem uma função. É ajudar o cegueta aqui a enxergar melhor. Ele tem essa função. Eu posso usá-lo para, sei lá, amassar pão, para qualquer outra coisa, senão para essa função? Não, porque quando ele fica fora da sua função, ele se acaba, ele se destrói, ele tem prejuízo. Essa lógica, esse raciocínio, vale para tudo o que existe. Todas as coisas existem por causa de um propósito. Diga comigo, as coisas existem para um propósito. Amém? Elas têm um propósito, elas têm uma posição, um lugar específico na criação. Quando ela sai desse propósito, ela se destrói. Por exemplo, o peixe foi criado para viver aonde? Tira ele da água, ele morre. É lei da vida. Esse é um princípio básico. Então, se tudo na criação, até mesmo na criação dos homens, segue essa lógica, eu pergunto a você, o homem veio do macaco ou foi criado por Deus? Porque na escola a gente aprendeu que ele veio do macaco. Foi ou não foi? Quem estudou isso no colégio? Ok. Deus diz que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E eu não consigo ver um macaquinho imagem e semelhança de Deus. Não dá, não cola. Mas independentemente disso, se tudo que existe para um propósito, Deus também tinha um propósito ao criar o homem. E qual é esse propósito? O propósito de Deus era de formar uma grande família, composta de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Vamos repetir? O propósito de Deus ao formar o homem era ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma coisa que às vezes as pessoas não se dão por conta é que no Evangelho de João, no capítulo 1, nós temos ali a revelação clara de que o Pai não estava sozinho na criação. Também é escrito em Gênesis 1, 26. Quando lá em Gênesis 1, 26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O termo está no plural. Isso significa Deus, o Pai, estava com mais alguém. Quem é este alguém? É revelado no Evangelho de João, no capítulo 1. Quando diz lá que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse verbo, essa palavra logos que está lá escrito, ele está falando exatamente sobre a pessoa de Jesus. Ele está dizendo lá, você pode ler depois, Evangelho de João, capítulo 1,
que tudo foi criado por meio dele. Jesus estava com o Pai na criação. Amém? Jesus estava com o Pai na criação. E o Pai, então, ao fazer o homem, ele olhava para Jesus e assim, ó, vou fazer eles igualzinho a ti, meu filho. Esse filho é bom. Que cabra bom esse. E foi fazendo o homem ali, nesse mesmo formato. E que formato é esse? Não está se referindo simplesmente à questão do biotipo, da aparência física, embora o Senhor Jesus já manifestava uma aparência física. Interessante isso. E Adão é feito do molde de Cristo. Mas o mais significativo é compreender que este homem formado por Deus tem a essência de Deus. Primeiro, Deus é espírito. O homem formado é um ser espiritual. Diferente de todos os outros animais criados, o homem é espírito, os outros não. O homem recebe da parte de Deus toda a revelação ou a essência da natureza moral de Deus. Deus é amor, sim ou não? Deus é santo, Deus é puro, Deus é bom, Deus é justo. Todas essas características, esses atributos morais de Deus, o homem foi feito com todos eles desta mesma forma. Porém, há que se entender uma coisa importante. Vocês estão comigo? Há que se entender uma coisa importante. Deus não criou máquinas programadas para amar. Deus fez o homem com uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre escolha. O que significa isso? O Diogo casou com a Berenice, sim ou não? E aí, for para a lua de mel, aquela alegria toda, voltaram para casa, o Diogo foi trabalhar, e aí fez o seguinte, pegou uma algema, botou no tornozelo da Berenice, e prendeu lá a outra parte na coluna da casa, e foi trabalhar. Aí quando terminou o dia, ele volta para casa, ele encontra ali, quem é que está ali junto à coluna da casa? A Berenice. Ele disse, minha querida, tu está aqui me esperando, que amor. Ela tinha escolha? Nenhuma. Ela tinha alternativa? Não. Foi assim, Diogo? Ah, não, que bom, que alívio, cara. Só faltava ele chegar e confessar pecado agora aqui, dizer, pastor, né? Mas não foi nada disso. Ele deixou ela livrezinha. E quando ele voltou em casa, quem é que estava lá? A Berê. Já com saudade, né, Berê? Cafezinho pronto, diz ele. O que é isso? Ela escolheu, ela preferiu amá-lo, estar com ele, permanecer com ele. Livre-arbítrio. Quando Deus faz o homem, Deus diz para o homem, meu filho, eu te amo. E o meu desejo é que você me ame também, que haja correspondência desse amor e que nós convivamos, que nós tenhamos relacionamento, comunhão, intimidade, meu filho. E a prova disso é que todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus vinha ao encontro de Adão, tomar um mate com Adão. Ué, não dizem que Deus é gaúcho? Essa é a versão nossa, né? Todo dia na viração do dia o Senhor vinha ter um encontro com Adão. Porque era esse o propósito. Uma família. Não é bom quando a família se ama, está junto? É bom, não é? Era o propósito. Porém, Deus, como deu o livre-arbítrio para Adão, a maneira como Deus deu esse livre-arbítrio para que o homem pudesse exercitar tem que ser compreendida. A Bíblia diz que na criação Deus faz um jardim especial no meio do Éden. A palavra Éden significa lugar de prazeres.
E ali naquele jardim, o Senhor diz para o homem: de tudo o que tem aqui, você pode comer livremente. Livremente. E Deus coloca duas árvores diferenciadas, duas espécies diferenciadas no meio do jardim. Uma daquelas árvores chamava-se árvore da vida. Deus sempre usou símbolos para que nós pudéssemos entender seus referenciais e por meio desses símbolos comunicar tanto a vontade dele como nós comunicarmos a nossa. Aquela árvore chamada árvore da vida, ela era um símbolo. Símbolo do quê? De que se Adão fosse se alimentar daquela árvore, Adão estava com isso manifestando o seu desejo de estar se alimentando de Deus. Aquela árvore chamada árvore da vida, ela é interpretada em duas figuras. Primeiro, a palavra de Deus é a árvore da vida. E Jesus, a própria pessoa de Jesus, que é chamado de a palavra encarnada, a palavra viva, o verbo de Deus. Então aquela árvore representa também a pessoa de Jesus. Então, resumindo, se Adão fosse se alimentar diariamente naquela árvore da vida, o que ele ia ter? Vida. Se você se alimenta de vida, o que você tem em você? Vida. Mas Deus faz uma outra árvore e coloca ao lado. Não é a maçã, pobre da maçã. A ideia da maçã foi a ideia de um artista na Idade Média que, pintando essa cena bíblica, ele pintou uma maçã, e aí ficou no imaginário de todo mundo que era a pobre da maçã, e não é. A Bíblia dá um nome para aquela árvore, e a chama de a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma árvore desejada para se ter conhecimento do todo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum mal em Deus? Existe mal em Deus? Sim ou não? Não. Existia mal dentro de Adão até aquele momento? Não. Por que não? Porque ele era a natureza de Deus. Mas, no momento em que Deus advertiu Adão, não coma desse fruto, porque se você comer desse fruto, Adão, olhe para mim, se você comer desse fruto, nosso relacionamento será interrompido. Por que será interrompido? Porque você vai estar agora passando a se relacionar com o mal. O mal que não está dentro de você, está fora. Mas se você se direcionar para ele e comê-lo, você está dizendo o quê? Você quer conhecer o mal. E eu não tenho mal em mim. Nosso relacionamento fica quebrado. E se o nosso relacionamento fica quebrado, o que acontece com o peixe fora d'água? Morre. Para que nós fomos criados? Para que o homem foi criado? Para se relacionar com quem? Com Deus, com o Pai, com o seu Criador. Se nós não temos mais um relacionamento com Deus, o Pai, o nosso Criador, se esse relacionamento é acabado, o que nos resta? Morte. É por isso que Deus adverte Adão: se tu comeres desse fruto, certamente morrerás. O apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Deixa eu perguntar assim, só por curiosidade, alguém aqui já pecou? Ah, tem uma meia dúzia.
O salário do pecado é a morte. Deus advertiu lá no começo. Essa era a ideia do livre-arbítrio. Adão podia ignorar aquela árvore. Não, eu não quero, porque eu quero valorizar o meu relacionamento com o Pai. E ele poderia tomar essa decisão até hoje. Até hoje. Mas ele e Eva tomaram uma outra escolha. Vejam só como é importante que eu vou colocar para vocês. Sabemos pela história que Adão comeu desse fruto. A Bíblia diz que o pecado, ele promove a separação entre homem e Deus. O pecado afasta, separa. E agora o homem se encontra nessa condição, separado de Deus, apartado de Deus, afastado de Deus, espiritualmente morto, porque o que mantém o nosso espírito vivo é a comunhão com o seu Criador. Ali nós vemos o grande amor de Deus, que mesmo sabendo que o homem estava naquela condição, mesmo sabendo que o homem estava agora condenado, e notem, a partir do momento que Adão pecou, a natureza de Adão se transformou absurdamente. Absurdamente. Aquela natureza de Deus que ele tinha, ela ficou às avessas. A natureza do homem passou a ser má. A prova disso é que nós não precisamos ensinar uma criança a mentir. Ela vai mentir, mesmo sem você ensinar. Quem já viu isso nos seus filhos? Foi você que ensinou ele a mentir? Embora talvez tenha tido as tuas mentirinhas, ele tenha pegado, mas ele já começa a mentir sem você ensinar. É ou não é verdade? Quem é que pegou o chocolate daqui? Ele está com a cara toda marrom. Não fui eu. Né? Acontece. Porque a natureza do homem tornou-se má. Você não precisa ensinar egoísmo para a criança. Ela vai mostrar que ela é. Ela tem 10 brinquedinhos, o amiguinho tem um. Ela deixa os 10 dela e quer pegar um do outro. Não precisa ensinar agressividade. Ele vai morder, ele vai puxar os cabelos, ele vai chutar, ele vai... Do nada. Aí os pais passam vergonha, mas eu não te ensino. Lá em casa a gente não faz. Por que tu tá assim, meu filho? Ficam até preocupados, né? Chamam na escola, essas coisas todas. É a natureza ruim da gente, de todos nós. Isso mostra, preste atenção nisso, olha. Isso mostra que todos nascem com a sentença de morte. Todos nascem longe de Deus. Todos nascem em meio ao pecado, porque é a sua natureza, é você, sou eu, nascemos assim. E se não houver uma intervenção divina, morremos debaixo da sentença da morte. Isso é sério, isso é grave. Quando eu digo, eu gosto de exemplificar, isso que eu estou falando aqui para vocês, eu falo praticamente todas as semanas. É raro eu passar uma semana sem anunciar o Evangelho do Reino. Essa semana mesmo o pastor Edson foi testemunha. Junto comigo, sentou lá, sentou uma pessoa, ficou 1 hora ali me ouvindo falar. O pastor Edson ficou do meu lado ali vendo. Fiz o convite para estar aqui, não sei se está aqui. O convite foi feito. Mas o Evangelho recebeu. Eu costumo dizer que quando o homem pecou, é semelhante a botar imagina se eu te pegasse agora e botasse uma venda nos teus olhos. Cria a situação na tua mente. Aí entramos no carro, andamos 5 horas de carro, bota num avião, anda mais 15 horas de avião, desce do avião, entra num barco, mais 5 horas de barco, sai do barco, entra numa selva, mais 10 horas caminhando dentro de uma selva fechada.
Aí chega lá, tira a tua venda e diz assim: volta para casa. Sem ajuda de ninguém, sem nenhum equipamento, sem nada. Volta para casa. Tu vai saber voltar? Tu vai estar absolutamente perdido no espaço. Quando Adão comeu o fruto, ele perdeu o caminho de casa. Ele não sabia mais como voltar para o Pai. Não tinha mais como voltar. Se não houver uma misericórdia, se não houver um ato de compaixão que vá até esse ser perdido para mostrar um caminho, ele vai morrer no meio daquela selva fechada. Mas Deus fez isso. Amém? Deus fez isso. De que maneira? Esse resgate ele se dá em dois tempos, em duas formas. Primeiro, que eu chamo de uma forma provisória. E essa forma provisória é chamada de sacrifício. A palavra sacrifício no original, no hebraico, é a palavra korban. Quem já ouviu isso? Korban. Alguns aí já ouviram, né? Korban é traduzido para nós como sacrifício. Mas olha o que significa na prática korban. O que o pecado faz entre o homem e Deus? Separa. A palavra korban significa aproximar. Percebe? O que significa korban? Aproximar. Então, se o pecado afasta, o sacrifício reaproxima o homem de Deus. E o que esse sacrifício implica, né, na verdade? Ele era um sacrifício feito por um cerimonial, evidentemente, e era utilizado animais. O livro de Hebreus vai nos revelar que o sacrifício para a remissão de pecados exigia o derramar de sangue. Exigia o derramar de sangue. Por quê? Por uma razão simples. É que no sangue está a vida. Doe sangue, doe vida. No sangue está a vida. É no sangue que carrega esse símbolo da vida. E Deus é a vida. Lembra que quando Deus fez o homem um boneco de barro, sim ou não? E o que Deus fez? Soprou. Quando Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro, o ar, que foi o próprio fôlego divino, que entra nas narinas de Adão, vai até os pulmões, e dos pulmões aquele ar chega ao sangue, e este sangue que tem agora oxigênio, ele vai em todas as células do corpo, mantém esse corpo com vida. Quem é que deu o primeiro fôlego? Deus. Não foi um ventinho qualquer, uma brisa comum, foi o sopro divino. Por isso, a simbologia do sangue é muito grande, ele representa a vida de Deus em nós. E Deus disse: se o homem pecar, certamente morrerá. O que significava morrer? Extração da vida. É por isso que o sacrifício era o derramamento de sangue, era a vida que era arrancada do ser, do indivíduo. Mas por causa da misericórdia de Deus, ele deu uma forma provisória. Que forma era essa? O indivíduo pecador, tem alguém aqui? Era nós. O indivíduo pecador chegava com um cordeirinho diante de um sacerdote estabelecido por Deus. Ele botava aquele bichinho ali na frente e num ato simbólico cerimonial, ele impunha as mãos sobre aquele animal. E ele tinha que fazer uma coisa muito séria: confessar os seus pecados. Ele tinha que confessar. Eu matei, eu adulterei, eu me prostituí, eu roubei, eu menti, eu fraudei, sei lá. O que fez? E naquele ato cerimonial, na imposição das mãos, a culpa do seu pecado
era transferida para aquele animal inocente. E depois disso, o sacerdote vinha e executava o cordeirinho. E aquele animal era tirado o sangue dele. Mas notem o que Deus está ensinando. O que Deus queria? Que o homem, ao ver aquele animalzinho morrendo, ele logo entendesse: era eu que merecia estar ali. É por causa do meu pecado que o inocente morreu. Eu nunca mais vou fazer isso. Então o homem encontrava o caminho de volta para Deus. Qual é o caminho? O arrependimento. Se voltava para Deus. Toda vez que ele praticava o mal, mas ele se voltava para Deus de verdade, ele então encontrava o perdão de Deus. Só que o problema, sabe qual foi? É que o homem fazia o sacrifício essa semana e já estava separando o bichinho da semana que vem. E o da outra semana, e o da outra semana, e o da outra semana. Eu pergunto, isso é arrependimento? Não. O que isso gera? Religião. Atos cerimoniais repetitivos não produzem mudança de vida. Você pode frequentar uma igreja a vida inteira, apenas como atos repetitivos. Se não houver mudança de vida, é só religião, não tem nada com Deus. Os homens são experts em criar religião. E ali o que acontece? Entra ano, sai ano, mata bicho, sangue de bicho, e mata bicho. Deus diz assim, basta. Eu não me alimento da carne desses animais, eu não bebo o sangue desses bichos. E Deus então estabelece fazer um sacrifício único, poderoso, que pudesse alcançar toda a humanidade em qualquer geração. E ele olha para a terra e: tem alguém capaz de fazer esse sacrifício? Tem algum cordeirinho que pudesse levar a carga da culpa da humanidade toda? Sim ou não? Não. Os cordeirinhos poderiam substituir o pecado de um único homem, mas não da humanidade toda. É quando Jesus, o Filho, que estava à direita do Pai, se entrega, diz: Pai, eu vou. E o Pai, em amor aos seus outros filhos perdidos, condenados à morte, o Pai então disse assim: então vai, meu filho. E Jesus se humilha, deixando o seu trono de majestade, ele se humilha, nascendo na forma de um homem, nascido de mulher. E ele vem a essa terra, para quê? Para mostrar o caminho de volta para o Pai. Ele é a bússola, ele é o GPS, para mostrar o caminho de volta para o Pai. Para quê? Para que os homens possam viver para o propósito pelo qual eles foram criados. Porque até aqui os homens são celulares funcionando como martelos. Então Jesus assume essa forma de homem. E ele começa o seu ministério aos 30 anos de idade, diante de um cidadão chamado João Batista. Quem já ouviu falar de João Batista? E aí, João Batista tinha uma profecia que ele guardava com ele. Essa profecia dizia que o homem que ele visse, se aproximasse dele, e ele visse o Espírito Santo descer sobre ele na forma de uma pomba, este seria o Messias, o Salvador da humanidade. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui foi ou enfim, ou já frequentou muitas vezes uma missa na Igreja Católica? Quem já participou? Então você vai agora lembrar de uma frase muito dita em todas as missas
E é uma frase muito linda, muito tremenda, cheia de significado. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão lá não entendem o significado. Quando Jesus se aproxima de João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Bons católicos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a diferença. Os outros cordeiros eram cordeiros dos homens, esse cordeiro que é que deu? Deus. Os outros cordeiros tiravam o pecado de uma pessoa, esse cordeiro tira o pecado de quem? Do mundo todo. Olha a revelação, porque foi exatamente o que aconteceu quando Jesus se aproxima de João Batista, ele vê o Espírito Santo vindo na forma de pomba sobre Jesus. Então aqui nós temos um momento sublime. Sabemos da história de Jesus, que ele então anda sobre a terra por mais 3 anos e meio, no seu ministério terreno, e ele faz todas as suas obras, ele se revela, ele realmente atua como o Senhor, e ele termina a jornada dele de que forma? Na cruz. E o que ele derrama na cruz? Seu sangue. Ele precisava derramar o seu sangue, porque o sangue é a sentença exigida pelo Pai para a remoção do pecado. Jesus ali na cruz, ele assume a culpa de toda a humanidade, para que a partir dali, Deus olhasse para o homem através do seu sacrifício. O pecado afasta, o sacrifício aproxima. Agora, olha que coisa linda. Embora o Senhor Jesus tenha morrido por todos, a pergunta é: estão todos automaticamente salvos? Sim ou não? Não. Embora a vontade de Deus é que todos sejam salvos, na prática, isso não acontece, porque todos nós ainda temos conosco o livre arbítrio. Todos nós ainda desfrutamos dessa liberdade que Deus nunca tirou do homem. Agora acontece o seguinte: para que o sacrifício de Jesus seja válido, seja útil, seja aplicado na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer ser humano, 3 coisas fundamentais. Eu chamo de condicionais. Primeira delas, fé. Fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, irmãos, fé não é somente acreditar que Deus existe. Não é só isso. Se você sair aí na rua e perguntar para as pessoas: você acredita em Deus? O que a maioria das pessoas vão dizer? Sim. A maioria sim. Embora o número de ateus esteja crescendo, a maioria ainda vai dizer que acredita na existência de Deus, seja lá qual for o Deus que ele criar na sua mente. Fé, eu sempre gosto de usar essa ilustração. A fé é como uma moeda. A moeda, ela tem 2 faces. Quais são? Cara e coroa. Se eu te der uma moeda só com cara e o outro lado liso, o que tu vai dizer dessa moeda? Tem valor? Não. Se for só coroa e o outro lado liso, tem valor? Não, não tem valor. A moeda tem 2 lados e elas só assim para serem validadas. A fé é a combinação, é a conjunção de 2 atitudes, de 2 disposições. Primeira disposição:
confiança absoluta. Confiança no quê? Confiança de que isso tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é verdadeiro. É algo que testifica no seu coração. Você pode estar ouvindo pela primeira vez, mas isso lá no seu interior está dizendo assim: é verdade, é isso. Eu não sabia, mas aqui dentro eu tenho confiança nessas palavras. É como alguém que não está bem e vai ao médico, e o médico chega para ele e diz assim: olha, tua doença é mortal, você vai morrer. Mas a boa notícia é que já tem um remédio, que se você tomar esse remédio, é 100% você vai ficar curado. E dá a receita, e a pessoa sai dali, né, do consultório, o que ela faz? O que ela faz com a receita? Ela joga no lixo. Ela pega a receita e joga no lixo. Se ela fizer isso, ela está dizendo o que com isso? Que ela não confiou na palavra do médico. Faz sentido para vocês isso? Ela não confiou na palavra, no diagnóstico do médico. Por isso ela ignorou, ela jogou no lixo. Então, se eu estou aqui a proclamar o evangelho para você, estou a proclamar já é uma forma portuguesa de falar. Já estou a me habituar. Se eu falo isso e você entra num ouvido e sai no outro, você não confiou, você não depositou crédito nessas palavras. É o mesmo que sair do médico e jogar a receita no lixo. Qual é a consequência de quem faz isso? Morre. Ok? No caso do médico, morre fisicamente. No caso de não ouvir o evangelho ou não dar atenção ao evangelho, não confiar na mensagem do evangelho, é morte espiritual. Essa é a primeira face da fé. A outra face da fé, qual é? Obediência. Não existe fé sem obediência. É conversa para boi dormir. Não, eu tenho muita fé. Não, eu creio muito em Deus. Não, é verdade, tudo isso que tu falou é verdade, é isso mesmo. E aí na vida, no dia a dia, você faz tudo o contrário do que Ele ordenou. Você segue a sua vida conforme as suas ideias, a sua cabeça, os seus planos, a sua vontade, você ignora. Deus manda você ser fiel e você vai lá e faz tudo errado. Deus manda você ser uma pessoa que fala a verdade e você vive falando a mentira, né? A fé, ela é respaldada pelo seu estilo de vida. A fé é respaldada pelas suas obras do dia a dia. Se você diz que tem fé e não tem obras correspondentes ao ensino da fé, disse Tiago, tua fé é morta. Ela não tem validade nenhuma. Fé exige obediência. Quem é na Bíblia o homem chamado pai da fé? Abraão é chamado pai da fé por duas coisas. Primeira, porque ele confiou absolutamente em Deus, e segunda, porque ele foi absolutamente obediente. Voltando ao exemplo do médico, você vai ao médico, o médico te dá a receita, você pega a receita, você vai na farmácia, você compra o remédio, e você pega o remédio feliz da vida, bota em cima da geladeira e não toma um comprimido. O que vai acontecer? A morrer. Você confiou, porque você até investiu na compra do remédio, mas você não obedeceu. Então, obediência é exigência, é necessário, é fundamental. A primeira condição para que o sacrifício de Jesus venha a ter validade na sua vida, qual é? Diga comigo, fé. Segunda, arrependimento. Aí tem todos os textos
referenciados aí, você pode depois anotar e conferir em casa. Arrependimento. Arrependimento é fundamental para a nossa salvação. Lembra lá que eu disse, o camarada pegava, matava o bichinho, e na outra semana estava matando de novo pelas mesmas coisas. Faltava o quê? Arrependimento. Mas, irmãos, olha só o detalhe, tem um detalhe super importante aqui. Arrependimento não é uma simples mudança de atitude. Porque às vezes uma pessoa até pode mudar a atitude, mas ela não muda a mentalidade. O verdadeiro arrependimento é uma mudança de pensamento, que reflete numa mudança de comportamento. Muitas pessoas, quando, entre aspas, se convertem, elas entendem que determinados hábitos não correspondem a um servo de Deus, a uma serva de Deus. E eles se policiam e até se controlam em não fazer aquelas práticas, mas a sua mente não mudou. Ele se policia por causa do olhar dos outros, que ele não quer se sentir desconfortável por causa da crítica. Mas o verdadeiro arrependimento muda a sua forma de pensar. Você tinha uma forma de pensar a vida, uma forma natural de pensar a vida. É como você foi ensinado, é como a vida te ensinou, é como você aprendeu, sei lá, com seus pais, no mundo, na escola, com os colegas. Você aprendeu a vida desse jeito. Aí você se depara com a palavra de Deus e você descobre que Deus ensina a vida diferente. Ensina você a perdoar, a amar, ensina você a não pagar o mal com o mal. Não, mas comigo é assim. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Eu não levo desaforo para casa. Alguém já disse isso aqui? Não precisa levantar a mão. Eu não levo desaforo para casa. Aí você vai nas escrituras e você descobre, meu Jesus. Jesus era totalmente diferente disso que eu sou, dessa minha forma de pensar. Quantos chegam ao Evangelho e são pessoas que estão sempre buscando uma oportunidade para tirar vantagem, mesmo que ela saiba que o outro vai lá se dar mal, essa interessa é que eu vou me dar bem. E ela não se importa com o sofrimento do outro, desde que ela esteja na boa. E aí ela vai para o Evangelho e ela descobre que melhor é sofrer o dano. Ela vai para o Evangelho e descobre que esse estilo de vida não nos coloca no caminho de Deus. Aí ela começa a mudar a forma de pensar. E agora ela tem, no dia a dia, uma oportunidade de fazer a coisa como ela sempre fez, mas ela lembra da palavra de Deus, e ela diz assim, está errado isso, eu não vou mais fazer isso, eu vou botar o número certo aqui, eu não vou burlar. Ela mudou a sua forma de pensar. O que ela teve agora? O verdadeiro arrependimento. Eu estou apresentando o evangelho do reino para vocês. Por fim, nesse processo, tem algo que Deus nos chama para afirmar com Ele, que nossos queridos agora, dia 12, vão fazer, que é o quê? O batismo. O batismo, mas pastor, eu fui batizado e foi uma bênção, eu tinha 25 dias. Já estou garantido. Não. O batismo é uma decisão pessoal. Meus pais não podem tomar essa decisão por mim, nem ninguém por outro. Pais não podem por filhos, filhos não podem por pais, vivos não podem por mortos. Entenderam? É pessoal. Quando eu ouço o evangelho, eu creio, eu me arrependo, eu decido seguir uma vida com Deus. Agora, o batismo é um pacto. Olha só, o que é o batismo?
é um pacto. O batismo é uma aliança. Me digam, eu sou casado ou não sou? Mesmo que você não me conhecesse, por que você pode dizer que eu sou casado? Porque eu me denuncio publicamente que eu tenho um pacto, que estou debaixo de uma aliança. O batismo, ele é um pacto que é feito entre o homem e Deus, e nesse pacto ele está dizendo ao mundo espiritual, ao mundo físico, de que ele agora pertence a Deus, ele voltou para Deus, ele reconhece que é sim um pecador miserável, mas que alcançou a misericórdia e o amor de Deus, e o perdão dos seus pecados. E que ele decide agora andar com Jesus, viver para Deus. Requer um pacto, é o batismo. Agora, essas três coisas conectadas, isso traz a você a plena validade do que Jesus fez na cruz por você. Pergunto, Deus ama todos os homens? Sim ou não? Sim, mas todos os homens já estão automaticamente salvos? Não. O que precisa? Fé, arrependimento, batismo. Ok? E daí, pastor? E agora? Bom, calma lá. Vamos chegar lá. Quais são os resultados da salvação? Primeiro resultado da salvação, sabe o que é? Quando você dá espaço, o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Uau! Qual era o propósito lá do começo? Qual era o propósito lá do começo? Não era comunhão com o Pai, uma família? Agora, pelo Espírito de Deus, esse propósito se cumpre na tua vida. O Espírito de Deus vem habitar dentro de você e ele se une ao teu espírito, e o teu espírito que antes estava morto, mortificado por causa dos teus pecados, agora recebe vida da parte de Deus. E nessa comunhão do Espírito de Deus com o teu espírito, você começa a ser guiado por Ele. Que coisa fantástica. O Espírito de Deus começa a dirigir a tua vida, a conduzir os teus passos. Ele vai te mostrando a verdade. Ele vai testificando. Quem aqui que já teve uma experiência com Jesus, já não passou aquela situação de você estar disposto a fazer algo e aquela voz doce vem lá dentro assim, não faz isso. Quem já teve essa experiência? Ele nos livra de cada enrascada, de cada furada que a gente ia dar na vida. E Ele faz coisas lindas, das mais diversas que você possa imaginar. Eu lembro de alguns testemunhos que eu guardo na minha história com carinho. Eu tenho tido o desejo de escrever um livro registrando experiências que eu tive com Deus, desde o início da minha jornada com Deus. Eu não sou mais especial que ninguém aqui, e nem mais nem menos, apenas eu tive algumas experiências com Deus, e eu acho legal, talvez possa edificar a fé dos mais novinhos principalmente. Mais uma vez eu estava na casa daquela moça ali, nós não éramos casados ainda, e ela morávamos lá em Porto Alegre. Ela morava numa determinada rua lá, e estava sem carro, eu ia de ônibus para casa, e da casa dela até a parada de ônibus era uma pernada longuinha. E eu, naturalmente, saí meio tarde da casa dela, e eu ia pegar, como de costume, naquela rua em linha reta, saía lá na Avenida Protásio Alves, pegava à esquerda, andava mais uns 50 metros, estava na parada. Quando eu saio da casa dela, aquela voz diz, não vá por aqui, contorna a quadra. Meu Deus, é caminhar 3 vezes mais, porque aquelas quadras eram compridas. Mas
eu decidi seguir aquilo que chamamos popularmente de intuição. Já ouviu essas palavras, né? Essa intuição. Sim, o Espírito Santo age nessa tal intuição. E eu então dobrei a rua direita, fui lá, peguei, subi na outra quadra de baixo, subi, voltei à esquerda para ir lá para a parada, andei um horror a mais. Mas quando eu estava lá pela Avenida Protásio Alves, que eu olhei para baixo em direção à rua dela, eu vi uma gangue espancando um rapaz. Eram vários jovens grandes espancando um só. Quem é que ia estar ali naquele lugar? O Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós e ele nos guia. É Deus conosco, é comunhão, é vida. Se entende? Não é religião, é vida. É dia a dia. É fantástico. É maravilhoso. Então, os resultados da salvação, você recebe o Espírito Santo dentro de você. O que mais? Você prova do novo nascimento, tornando-se filho de Deus. João 1,12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pastor, mas não é todo mundo filho de Deus? Não. Todos são criaturas, todos foram criados por Deus, isso é verdade. E Deus ama a todos, também é verdade. E Deus quer que todos sejam salvos, também é verdade. Mas, para ter a legitimidade de filho, só depois que recebe a Cristo como o Senhor da sua vida. Você recebe essa bênção do novo nascimento. Terceiro, resultado da salvação. Você recebe poder para vencer o pecado. O que significa isso? Todos nós temos inclinações da carne, inclinações para o pecado, inclinações para seja lá qual for o pecado. Temos ou não temos? Nós não temos áreas que nós realmente reconhecemos que são mais difíceis para nós. Quem tem? Metade da igreja. O resto ou está dormindo, ou está tão no pecado que não quer nem assumir essa verdade, né? Então, nós temos essa inclinação, essa natureza que nós nascemos, nós não automaticamente nos libertamos dela. Mas o Espírito de Deus, quando vem habitar em nós, ele agora começa a nos capacitar a vencer essa força da carne. Ele começa a te dar poder para superar as tuas inclinações naturais da maldade. E é quando depois as pessoas começam a olhar para ti e dizer assim: como você está diferente? Como você está mudado? Que pessoa é essa que eu não conhecia, que agora é você? Isso é resultado da obra do Espírito Santo. Mas você era tão agressivo, agora está uma pessoa tão tranquila, tão doce. Mas você era tão safado, tão sem vergonha, mulherengo, e agora tu está aí, cara, direitinho com a tua mulher. Tu só queria saber de farra, tu só queria saber, e agora tu está uma pessoa do lar, da família, e feliz. O que houve? O que houve? O poder do Espírito Santo te ajudando, te socorrendo a vencer as tuas inclinações da maldade, que sozinho você nunca ia conseguir. Quantas vezes, quem sabe, você já pensou assim: eu sei que isso é errado, eu não posso fazer, eu não vou fazer, e faz. Quem já passou por isso? Todo mundo. Mas quando você começa a se encher do Espírito Santo, quando você começa a desenvolver o seu relacionamento real com Ele, você começa a se fortalecer, e aí as paixões da carne, elas começam a perder sentido para você. E você vai vencendo o pecado.
que te separava de Deus. Amém? O que mais? Por conta disso, como resultado da salvação, você passa a viver para o propósito original, que é ter comunhão com Deus. Nós estamos nos aproximando do fim, só falta 1 hora. Porém, a história não termina aqui. O Senhor me mostrou uma falha minha, uma falha bem importante, na forma como eu estava apresentando o Evangelho para as pessoas. Eu basicamente terminava o plano da salvação por aqui, até um pouquinho antes, quando eu falava dos 3 elementos fundamentais. Essa parte que eu estou falando sobre a habitação do Espírito Santo, eu não falava sobre isso, e ela é importantíssima. E tem uma outra parte que é importantíssima, e você tem que abrir suas orelhas agora ao máximo. A palavra de Deus nos fala de um futuro, de algo já determinado por Deus que está à nossa frente, que ainda não aconteceu. E quando Jesus orienta os seus discípulos a anunciarem o plano, o evangelho do reino, no discurso total, na mensagem total, dizia também: anunciar o dia do Senhor. O que é a anunciação do dia do Senhor? É o que eu vou te dizer agora. Tem um dia que está chegando, onde todos vão comparecer diante dele para prestar conta. Eu, você. Todos vão prestar conta das suas escolhas, do uso do seu livre-arbítrio. Quais foram as tuas escolhas em vida? E aí, nós temos 2 possibilidades. Primeira dela, céu. Esse céu é entre aspas, é uma linguagem. O que é este céu? É presença de Deus. Para quem está reservado a presença eterna de Deus? A todos aqueles que fizeram uso do seu livre-arbítrio e disseram: eu me rendo a ti, Senhor, de verdade. O futuro para esse é vida eterna na presença de Deus. Aonde? Na presença de Deus. Aonde? Nessa terra restaurada. Lá no futuro, o Senhor vai restaurar toda a terra. Imagina essa terra restaurada, sem poluição, sem destruição, sem morte, sem bandidagem, sem nada dessas coisas terríveis. Tudo refeito, recriado, com a presença de Deus aqui, como era lá no Jardim do Éden, o Senhor habitando no meio do seu povo. É como o tabernáculo, Deus no meio do seu povo. É o destino para os que usarem corretamente do seu livre-arbítrio. Mas a palavra também fala que no dia do juízo não vai todo mundo para esse lugar especial, não. Tem um outro lugar, que uma outra parte, um outro tantão de gente vai. Qual é o nome desse outro lugar? Inferno. Pastor, o inferno não é agora aqui? Não. Ixi. Esquece. Longe de ser, tu não tem noção. A descrição que a Bíblia fala do inferno, irmãos, a gente nem consegue imaginar. Sempre que fala do inferno, a Bíblia pinta um cenário, tipo choro, ranger de dentes, fogo eterno. Ele dá a figura de vermes comendo as carnes eternamente. Esse nível de dor, de angústia, de sofrimento. E eu pergunto, é culpa de Deus isso? Deus não fez de tudo para alcançar todos, sim ou não? Mas estarão lá aqueles que escolheram estar lá.
aqueles que preferiram virar as costas para Deus, aqueles que acharam mais atrativo os prazeres desse mundo terreno e desconsideraram a vida eterna. Desconsideraram. Não pense que essa vida eterna com Deus é aquela coisa pacata, pulando de nuvenzinha em nuvenzinha, vendo um anjinho tocando harpa. Não é, isso é papagaiada, gente, não é isso não. A vida com Deus é dinâmica, é intensa, é criativa, é produtiva, é intensa, é plena, é completa, é cheia de realização, é cheia de tudo de coisa. A palavra nos diz que nós não conseguimos imaginar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá para imaginar. Paulo, quando teve um deslumbre da visão do que era, ele voltou e disse: eu não posso falar nada. João, quando viu determinadas coisas, o anjo disse para ele assim: isso aqui tu não vai contar. Ele teve que guardar revelações. Por quê? Porque nós não tínhamos condições de suportar a grandeza das revelações. Há um futuro. Pergunta a pessoa do seu lado aí: onde é que tu vai passar a tua eternidade? Então, quase terminando. Pensando no futuro, temos que entender a nossa necessidade atual. O que nós precisamos agora? Você e eu. Nós precisamos da vivência da família da fé que Deus chama de igreja. É no meio da igreja, no contexto da igreja, que nós vamos desenvolver e aprender a desenvolver a vida de devoção, a vida de comunhão e o discipulado. Pelo fato de termos nascido de novo, nascido agora espiritualmente, quando nascemos bebês, não sabemos nada, nós precisamos de ajuda. A igreja é o ambiente para que todos os bebês da fé possam viver esse acolhimento da família da fé, onde os irmãos mais velhos vão acompanhar e instruir os mais novinhos. A quê? A conhecer esse Deus bendito, a desenvolver a sua fé, a desenvolver a sua salvação, a conhecer um caminho. Porque quando conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a porta de entrada no reino de Deus, mas até a intimidade da presença de Deus tem um caminho. Eu passei pela porta da salvação, agora eu tenho um caminho até chegar lá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem diz se converter ou ser convertido e despreza a igreja do Senhor, que é chamada de corpo de Cristo, que é chamada de noiva de Cristo, que é comunidade da fé, que é a família da fé, quem despreza ou não entendeu nada, ou é um rebelde. E por ser rebelde, joga fora de novo o que de graça recebeu. Há uma penca de desigrejados nos dias de hoje. Irmãos, eu não quero estar na pele deles, não. Não queira você também estar. A igreja em si não salva. Ouviram isso? Não é a igreja que salva, é Jesus. Mas o convívio no relacionamento da igreja é básico, é uma necessidade vital, fundamental, porque você sozinho nunca foi e nunca será igreja,
Porque igreja não é a expressão de um membro, a igreja é a expressão de um corpo. E o corpo vivo é composto de muitos membros. Amém? Que mais como necessidade atual? Temos que compreender que estamos dentro de uma missão. Diga, nós, igreja, temos uma missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho, fazer discípulos e implantar o reino de Deus por nossas boas obras. Meus queridos do coração, vocês hoje estão ouvindo o evangelho do reino, detalhadamente. E tudo o que você precisa para alavancar sua vida de fé, você ouviu hoje. E você já tem todas as armas necessárias para sair daquela porta e fazer um arrastão nessa cidade. Um arrastão. Você já está dentro de uma missão. A missão já é tua agora. A missão não é do pastor Levi, não é da instituição Batista Nacional. A missão agora é sua, é pessoal. Se você se calar, se você cruzar os seus braços, se você for um omisso, saiba que omissão é pecado gravíssimo. Ouviu isso? Omissão é pecado gravíssimo, sabe por quê? Toda vez que você se cala, alguém vai para o inferno. Toda vez que você, tem vergonha, alguém morre. É uma missão, gente. Porque nós poderíamos assim, nos convertemos, uau, estamos lá, show de bola, na presença de Deus, acabou o sofrimento, acabou a dor, vida boa, não seria maravilhoso? Mas não, estamos aqui. Pastor, eu estou aqui para encher as turras de dinheiro, eu estou aqui para ficar milionário, eu estou aqui para ser famoso, eu estou aqui para ter uma grande carreira, eu estou aqui para brilhar nessa terra, no sentido de showman. Tu não entendeu o evangelho? Você não está seguindo o evangelho do reino. Você está debaixo de uma missão. Toda a igreja de Jesus está na terra para cumprir a missão. Não podemos nos calar. É para isso, são necessidades atuais. Debaixo disso, dessa pequena pregação de hoje, talvez você tenha ouvido o evangelho do reino hoje pela primeira vez. Talvez o que você conheça até aqui são coisa de religião, mas hoje você ouviu o evangelho do reino, que é poder de Deus, para salvar, para libertar de todas as amarras, para perdoar pecados, para escrever seu nome no livro da vida, para te encher de vida, para te dar uma nova esperança, para entender que você foi chamado para ser usado por Deus. Se você quer de verdade entregar a tua vida para Jesus, dizer, Deus, eu não sei quase nada, o que eu sei é o que o pastor falou agora aí. O que o pastor falou agora aí é o suficiente para mudar teu destino. Se você quer seu destino mudado, se você quer usar do seu livre-arbítrio para se entregar a Jesus, reconhecer que Ele é Deus e quer que Ele seja o teu Deus, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Dê o seu primeiro passo, saia do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar com você.